Graça e paz a todos, irmãos. No livro de 1 Tessalonicenses 4, fala sobre vivendo para agradar a Deus. A partir do versículo 3 ao 8, encontramos o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, fornicação, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Desejos desenfreados, como os pagãos que fazem isso, né? Que desconhecem a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no iníciozinho lá, no versículo 1 em diante, diz assim, ó: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade sexual, da fornicação, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, aqui está dizendo, se lembra lá quando Jesus falou para os discípulos que o homem que se divorcia da sua mulher e se casa com outro comete adultério. E quem casa com uma mulher divorciada do seu marido adultera com ela. Exceto em casos de fornicação, moralidade sexual, aí vocês têm que repudiar mesmo. Essa é a exceção, tá? Aí tem que separar, tem que repudiar. É essa exceção aqui, que diz, ó, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas se está tocando e não está casado, tem que repudiar. Essa foi a exceção lá em Mateus 19:9, que diz isso. Mas vamos voltar ao livro de 1 Tessalonicenses, falando lá, né? Repetindo, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham da imoralidade sexual, então, repúdio, tá? Mateus 19:9. Abstenham-se da imoralidade sexual. Sexo somente dentro do casamento. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejos desenfreados, com desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Ó, nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem se aproveite dele. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Não prejudique o seu irmão. Lucas 16:18, o que diz lá? Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. Ah, mas não tem mais porém. Se divorciou e casou com outro, está adulterando. Ah, mas agrediu. Ah, mas abandonou. Ah, mas houve adultério. Não interessa. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, adulterou. Tá? E o homem que se casar com uma divorciada, a mulher não queria se divorciar, mas ela não deixa de ser uma divorciada, porque o marido se divorciou dela. Quem casar com ela estará cometendo adultério também. Então, por isso que aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4 está dizendo o quê? Vamos lá? Vamos lá. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão. Versículo 6. Nem dele se aproveite. O que cabe ali? Lucas 16:18. Quem se casar com uma mulher divorciada, no caso, o homem se separou da sua mulher. Independente se ele houve agressão, seja o que for, abandono ou adultério. Mas essa mulher não queria se divorciar. Ela está com a carta de divórcio em mãos. Ela vai, provavelmente, ou não, mas ela vai se casar com outra pessoa. Quem se casar com ela vai estar adulterando. Tanto ela que ela não queria se divorciar, mas não deixa de ser divorciada, porque o marido dela ainda vive. Tanto ela quanto aquele que casar com ela, os dois vão estar em adultério. E por causa desse marido que se divorciou dela. Então ele está prejudicando o irmão. Nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Lembra lá que diz assim, ó. Voltando lá 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 12. Santidade, ó. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, uma mulher que não crê, e ela se dispõe a viver com ele, não se separe dela, não se divorcie dela, tá? Não repudie ela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele, sendo descrente, se dispõe a viver com ela, que é crente, não se divorcie dele, não repudie ele. Pois o marido que não crê é santificado por meio da mulher. E a mulher que não crê, aquele descrente, é santificado por meio do marido, santificado.
Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, o cristão, ele santifica o cônjuge que não crê. Tá? Ele santifica. Por isso que diz aqui, ó, porque Deus não chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Então, se você se diz cristão, se você diz estar cheio do Espírito Santo, você não, de acordo com Deus, você não pode se divorciar da sua mulher. Porque você vai fazer ela com que ela venha provavelmente se casar com outra pessoa. E você vai fazer com que duas pessoas vivam em adultério. Então, o seu papel, já que você diz que é crente, é santificá-la, honrando, respeitando a sua esposa. Tá? Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o Espírito Santo. Isso se você tiver o Espírito Santo. Agora vamos aqui, meus amados, com um comentário numa Bíblia de Estudos, pelo teólogo. Ele diz assim, ó, santificação, preste atenção, também pode ser traduzido como santidade. Aqui o termo se refere à consagração do cristão a Deus, por meio de uma conduta santa e digna no que diz respeito à pureza sexual. A vontade de Deus é clara, que vos abstenhais da fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do padrão do que é o casamento. Esta passagem, lembra lá, Mateus 19,9? Exceto em caso de fornicação, aí você tem que repudiar. Essa passagem não está dizendo que nos abstermos do sexo praticado no contexto do casamento, e sim do sexo que está fora dos padrões de Deus, o que inclui sexo antes do casamento, incesto, homossexualidade, bestialidade, o adultério, que engloba o que é? Você estando casado, você vai sair com outra pessoa. Ou vocês... O Lucas 16:18, o que eu li para vocês? Olha aqui, ó. Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, estará cometendo adultério. Então, se divorciou e casou com outro, está adultério. Tá? E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Então, está falando o que aqui? Homossexualidade, bestialidade, adultério. Tá? A expressão, cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra, provavelmente se refere à ideia de controlar os desejos sexuais lascivos que podem levar o cristão a pecar. Uma visão alternativa. Porém, menos provável seria arranjar uma esposa. Finalizando agora. Quando uma pessoa comete um pecado sexual, ela prejudica um irmão e se aproveita dele. Nesse contexto, está falando do sexo antes do casamento, tá? Ou então, uma mulher que foi divorciada, ou o homem que foi divorciado, não deixa de ser um divorciado, mesmo ele não querendo, mas está com a carta de divórcio em mão, quem se casar com ele vai estar em adultério. E essa mulher que foi repudiada, mas está com a carta de divórcio em mãos, ela ainda pertence àquele homem que divorciou dela, porque ele ainda vive. E essa pessoa que casou com essa mulher está casando com a mulher que não é da vontade de Deus. Tá? Então tá. A transgressão sexual prejudica o irmão, porque o pecado sexual é um tipo de roubo. Você toma algo que não lhe pertence. No caso, um homem se casar com uma mulher divorciada. Ou uma mulher se casar com um homem divorciado. Tá? Você toma algo que não lhe pertence. Aquele que comete pecado sexual se aproveita do parceiro do relacionamento ilícito e de seu cônjuge, ou futuro cônjuge, o único que tem o direito ao sexo. Qualquer assunto, aí vai em outras coisas aqui. Então, você se casou com uma mulher divorciada, ou a mulher se casou com um homem divorciado. Você tá fazendo sexo com a mulher de outro, por mais que ele já seja divorciado. Ou você que está dizendo que vai à igreja, que você é santo, você está namorando a sua irmãzinha da igreja e fazendo sexo com ela. Ah, nós vamos nos casar. E se não casar? Você está fazendo sexo com a mulher de outro. E você, mulher, está fazendo sexo com o marido de outro. O futuro marido de outro. Então, meus amados, vamos ler essa doutrina, tá? E vamos nos esperar o que diz a palavra, não que essas igrejas pagãs estão pregando por aí. Fiquem os irmãos na paz de seu Jesus.